Lá no comecinho do anime Naruto, o Sasuke já deixou uma coisa bem clara. Ele queria ficar mais forte do que tudo pra destruir o próprio irmão, o Itachi. No começo a gente não sabia o motivo, mas depois a gente descobriu que o Itachi tinha matado toda a família deles, deixando só o Sasuke vivo. Mas por que o Itachi fez isso? Será que não tinha outro jeito de conseguir o que ele queria, o Itachi? Vem comigo, vamos analisar esse caso e eu acho que vocês vão se surpreender com a resposta. Inestrantes, Peter aqui. Galera, vou falar o que do Itachi? O Itachi hoje em dia é um dos personagens mais queridos do universo de Naruto. Com certeza todo mundo, acho que tem pelo menos 90% do fã de Naruto gosta dele. Talvez 100, né? Eu não tenho essa estatística, mas quem é que não gosta do Itachi? E nem parece que ele já fez umas coisas, no mínimo, questionáveis, né? Pra falar a verdade. No passado, você acha que tinha uma relação de amor, de admiração pelo Itachi. Aquele típico caso de irmãozinho, né? Querendo passar mais tempo com o herói dele. Mas aí o Itachi fez uma coisa imperdoável. Massacrou o clã Uchiha inteiro. Só poupou o Sasuke. Pô, massacrou a família inteira do Sasuke. Tanto o anime quanto o mangá, pô, demoraram um tempão pra revelar a verdade sobre o porquê o Itachi exterminou o próprio clã. E por causa disso, eu acho que os sentimentos dos fãs pelo Itachi foram meio que uma montanha-russa, né? Conforme o desenvolvimento do personagem foi rolando na série. Porque como é que você vai manter a base inteira 100% gostando de um cara que massacrou? Foi um baita de um vilão. Enfim, nesse vídeo aqui a gente vai mergulhar nos eventos que levaram ao massacre Uchiha e a real razão do Itachi ter matado todo mundo. Isso logo depois do seu like. Porra, vai ajudar pra caramba. Obrigado, galera. Agora, a maior moral que vocês podem dar pra gente é um votinho no IBEST que tá aqui embaixo. 6 links já prontos pra você. Não sei se a gente consegue, porque a gente tá disputando com gente gigante. Só que a nossa fandom é gigante também. E a gente tá disputando fandom também. Então, contar com o seu voto é a única coisa que eu posso fazer, porque eu não tenho mais pra quem pedir. Eu não faço live, eu não tenho outras redes sociais pra pedir isso. Só tenho aqui, os meus vídeos, com vocês. Eu sei que vocês estão comigo há muito tempo, então eu ainda tenho esperança pra caramba. Com a sua ajuda eu tenho esperança. Que a gente pode chegar top 3, a gente pode. Ano passado vocês deram a vitória. Pô, só tenho agradecimento. Obrigado, galera. Tá pronto aqui embaixo. Vamos lá. Bom, antes de entender o massacre dos Uchihas, a gente precisa entender quem é o Uchiha. Ele era o filho mais velho do líder do clã Uchiha e já nasceu sendo um ninja, casca grossa pra caramba. Tanto que muita gente considerava ele o melhor da geração dele. Melhor, o top. Só que, pô, desde Mequetrefe, o Itachi presenciou várias atrocidades. Uma das coisas que mais marcou ele foi a Terceira Grande Guerra Ninja. Ele presenciou isso. Lógico que isso marca qualquer criança, qualquer Mequetrefe. Os horrores dessa guerra fizeram ele virar pacifista. Se você olhasse pro semblante do Itachi, ele era um cara que passava calma, tranquilidade. Ele decidiu que ele queria se tornar o melhor ninja possível para no futuro acabar com todas as lutas, todos os conflitos do mundo. Então ele queria paz, propagar paz. O Itachi se formou na academia de ninjas mais cedo que o normal. E aí só com 11 anos ele já era capitão Danbu. Com 11 anos, rapaz, eu nem sabia brincar de bolinha de gude, pra você ter noção do prodígio que ele era. 2 anos depois, ele cometeu o ato terrível de matar todo o clã dele, deixando só o irmãozinho dele mais novo vivo. Pois é, galera, o Itachi matou todo o clã dele com 13 anos de idade. Aquela coisa de anime shonen, né? O cara fala assim, mas tem lá 14 anos, 13 anos. Coisa maneira isso, né? Enfim. Mas anota essa idade, 13 anos, porque isso é uma informação importante. O que você fazia com 13 anos? Porra, você comia terra? Bom, desde os tempos antigos da Vila da Folha, já tinha muita gente desconfiada do clã Uchiha, né? O levante do Madara Uchiha contra a vila gerou medo, gerou desconfiança no coração de muita gente. E aí, quando rolou o ataque da Kyuubi, as pessoas ficaram ainda mais paranoicas com o clã Uchiha. E os conselheiros da vila ficaram bem desconfiados. Como os Uchihas tinham olhos que eram conhecidos por poderem controlar bijus, a galera da vila ficou com um pezinho atrás com os Uchihas, né? Pô, vocês podem controlar biju, a biju atacou a gente, que complicou, né? Complicou. Então o pessoal da vila achou que realmente eles tinham algo a ver. E de certa forma até tinham. Porque foi o Uchiha Madara e o Uchiha Obito que planejaram aquilo. Mas o clã Uchiha de Konoha não tinha nada a ver com aquela bagunça. Os Uchihas tinham, mas não o clã de Konoha. Aí, com medo aumentando, o líder da vila decidiu botar o clã Uchiha pra morar lá nos arredores da vila, né? Vai um pouquinho pra lá, sai um pouquinho daqui, vai pra lá, vai brincar pra lá. Então, essa exclusão deixou os Uchihas pistola. O pai do Itachi, que era o líder do clã, pôs o próprio filho Nambu pra ele ficar espionando a vila e os outros clãs pra tentar dar um golpe de estado, onde o clã Uchiha assumiria o comando da vila à força. Mas o que ninguém sabia é que o Itachi já estava trabalhando como espião pro conselheiro da vila, um tal de Danzo. Conhece esse cara? Rapaz, esse é bichinho da peste. Então assim, o Itachi, ele passava as informações dos planos do clã Uchiha pro conselho da Vila da Folha. Pois é, como agente duplo, exatamente, ele era um agente duplo. Aí o Itachi achava que estava contribuindo pra paz. Como é que pode? O cara agente duplo vai contribuir pra paz? O Danzo acreditava, né, que se não fizesse nada,
os Uchihas iam acabar causando outra guerra. Então assim, o Itachi contou pro Danzo sobre o golpe que os Uchihas estavam planejando. E o Danzo aproveitou a situação para convencer o Itachi de que não tinha outra saída a não ser matar todo mundo, passar peixeira em geral. Mas, paralelamente, tinha o Shisui e o Uchiha, que tinham outros planos. O Shisui era o melhor amigo do Itachi, era um pacifista, que nem ele. Cara totalmente da paz. O Shisui, ele tinha o Mangekyo Sharingan. E aí, com isso, ele podia lançar um Genjutsu poderoso, que é o Kotomatsukami, pra fazer o quê? Os Uchihas esquecerem a ideia de um golpe de estado. Era só ele piscar na frente do Fugaku e já era. Tudo seria resolvido sem derramar uma gota de sangue. Só que o Danzo não curtiu essa ideia. Foi uma emboscada. O Danzo roubou o olho do Shisui, o que deixou o Itachi bem confuso sobre quem ele podia confiar. De acordo com a Light Novel Itachi Shinden, Livro da Noite Sombria, o Shisui se matou porque na emboscada do Danzo, ele acabou sendo envenenado por um membro do clã Aburame, que era Danbuné. Então ele morreria de qualquer forma. Por isso, antes de morrer, o Shisui confiou o único olho restante dele pro Itachi, confiando que ele resolveria a situação, evitando a guerra civil em Konoha. Bom, no final das contas, o Danzo jogou com trauma e a inocência do Itachi para manipular ele e matar o clã dele, porra. 13 anos. Facilmente manipulável, ok? Itachi estava esperando evitar outra guerra sangrenta, né? E perda de vidas inocentes. Bom, pelo menos uma guerra ele evitou. Sim, ele evitou uma guerra, mas só porque ele destruiu completamente um dos lados da guerra. O lado da família dele. O Itachi foi até o homem mascarado que dizia ser o fantasma dos Uchihas, Madara Uchiha, e pediu que ele ajudasse a destruir o clã. E assim começou o massacre. Numa das cenas mais pesadas do anime inteiro, o Itachi e o Obito saíram matando geral. E quando eu digo geral, eu quero dizer geral mesmo. Crianças, idosos, mulheres grávidas, recém-nascidos, pessoas que nem sabiam nada sobre a ideia do golpe de estado. Todo mundo foi assassinado a sangue frio pelo Itachi. A única pessoa que sobrou foi o irmão caçula do Itachi, o Sasuke. Aí o que aconteceu? O Itachi, ele conduziu o Sasuke, o irmãozinho, né, que ele poupou, para uma jornada de vingança. Ele acreditava que só o Sasuke poderia julgar ele pelo massacre que ele cometeu. Ele queria que o irmão dele ficasse forte o suficiente para acabar com ele. Tipo, vou deixar você vivo para você mesmo acabar comigo. Tipo, o Itachi não tava feliz com o que ele fez, né? Então ele realmente queria essa punição para ele. O Sasuke saiu da vila e começou a buscar mais poder para se vingar. Porque pro Sasuke, o Itachi era um baita de um vilãozão. Um cara que merecia ser morto mesmo. E aí isso, por sua vez, levou o Naruto a sair na própria jornada dele para ficar mais forte e trazer o Sasuke de volta para a vila. O massacre do clã Uchiha ajudou a moldar o Sasuke e, consequentemente, o Naruto, tornando os dois ninjas mais poderosos que Konoha já viu. O Sasuke tentou matar o Itachi várias vezes, mas sempre fracassava. Até que um dia chegou o momento que o Sasuke desafiou o Itachi e finalmente ficou forte o suficiente para matar o irmão dele mais velho. E aí, nesse dia, nessa luta, o Sasuke finalmente descobriu a verdadeira motivação do irmão dele depois de matar ele. Matou o Itachi e aí sim descobriu o motivo, o porquê o Itachi fez aquilo tudo. Eu sempre fiquei com uma coisa na cabeça. Qual era a diferença do Sasuke, que era uma criança de 8 anos, que não tinha ideia das tretas entre o clã Uchiha e Konoha, para outras crianças da mesma idade que também não tinha ideia do que estava rolando? Ou do Sasuke para os casais de idosos do clã lá, que nem ninjas eram. Galera, uma coisa era matar só ninjas do clã pra acabar com a possibilidade de um golpe de estado. Outra coisa completamente diferente é simplesmente matar todo mundo do clã, até pessoas inocentes. Não faz sentido isso. Vocês sabem que eu sou fã do Itachi. De verdade, eu gosto demais desse personagem, galera. Mas a verdade é que tudo que ele fez é bastante questionável. Genocídio nunca é solução pra nada. Anota isso, ok? E mesmo assim, a solução que o Itachi encontrou foi essa: matar geral. Ah, mas os Uchiha estavam planejando um golpe de estado. Beleza. Mas tinha o Uchiha inocente ali na bagaça, pô. O próprio Sasuke. O Sasuke era inocente. Precisava, pô. Quando Itachi decidiu que não mataria o Sasuke, era o irmão dele de 8 anos, que não sabia de nada do que estava rolando, mas decidiu matar, sei lá, o Joãozinho Uchiha lá, criança de 8 anos, que também não sabia nada do que estava rolando, ele estava sendo egoísta. Ele poupou o Sasuke por ser irmão dele, mas matou criança inocente do mesmo jeito. Isso aí transforma Itachi num vilão de qualquer jeito, entende? Por mais nobre que seja a causa dele, tipo, poupa esse aqui porque é meu irmão, mas os outros eu vou mandar pro saco. Faz o menor sentido. Sobre os golpes de estado, eu entendo que era uma situação muito complexa e que parecia não ter escolha. Eu nem acho que matar os ninjas do clã Uchiha ia ser o jeito certo de se lidar com aquilo lá, mas já seria melhor do que matar a galera inocente. Eu lembro muito daquela frase do Steve Rogers do Semi, né, que ele fala na Era de Ultron: sempre que alguém tenta vencer uma guerra antes que ela comece, pessoas inocentes morrem. E é basicamente isso que aconteceu, você percebe? É claro, não dá pra jogar a culpa de tudo nas costas do Itachi. Pô, ele era um mequetrefe de 13 anos. E ele foi manipulado pelo Danzo. Esse é o verdadeiro culpado. E também dá pra culpar o Hiruzen, que era o Hokage, mas não teve pulso firme lá pra evitar toda essa treta. Mas principalmente do Danzo, já que ele chegou ao ponto de roubar os olhos de Shisui, porque ele acreditava que um poder como o Kotomatsukami não podia ficar com o Uchiha. Então,
Danzou era o maior filho da mãe que tinha. E se era pra tentar evitar a guerra antes dela acontecer, a solução do Shisui parecia ser bem melhor que um fucking genocídio, galera. Vocês têm que concordar comigo nessa. Era só aplicar um genjutsu no Fugaku e acabou. Eles iam cancelar o golpe de estado, não tinha mais nada. Até por isso o Shisui confiou o olho restante dele lá pro Itachi. Porque ele não só queria que o Itachi evitasse uma guerra, né? Como também ele queria que evitasse o derramamento de sangue. Mas no fim das contas o Itachi preferiu não seguir pelo caminho do amigo e massacrou o clã. E gente, tudo bem falar que o Itachi errou, viu? Não tem problema nenhum. Não é só porque ele é um dos nossos favoritos que a gente, tem que ficar passando pano. Não precisa passar pano, ok? Aliás, no caso do Itachi é muito difícil passar pano. Porque aí teria que passar pano no sangue dos inocentes que ele matou. Foi realmente um genocídio ali. O próprio Itachi fala pro Naruto e pro Sasuke que ele só errou. O próprio Itachi fala isso, não eu, que só ele errou. Mas no fim das contas, depois da morte do Itachi, o Sasuke e o Naruto derrotaram o Madara, derrotaram o Obito também, né? Depois que o Sasuke pegou todos os poderes do Itachi. E aí, né, vencendo o Madara e o Obito, o Naruto e o Sasuke salvaram o mundo Shinobi do Tsukuyomi infinito, que poderia ter escravizado todo mundo numa ilusão. Se o Itachi não tivesse poupado o irmão dele mais novo e não tivesse matado o clã Uchiha, o irmão dele nunca teria ganhado esses poderes e não teria ajudado o Naruto a derrotar o Madara e o Obito. Teria sido outra história. Então o que vocês acham? Itachi estava certo ou não? Na verdade, ele não sabia que isso ia acontecer, né? Enfim, comenta aqui embaixo. E também deixei os 6 links prontos para vocês darem um votinho pra gente. Nossa, é bom demais. Imagina, se eu já sofro para pedir um like para vocês, imagina conseguir de vocês 6 votos. Pô, seria absurdamente bem-vindo e você pode sim ter certeza que lá na frente, estando no top 3 de fandom, pô, galera, eu vou me rasgar. Eu vou fazer vídeo de Hinata, eu faço qualquer coisa, pô, eu vou ficar louco. Vota aqui que já tá pronto. Obrigado de coração. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Naruto é um dos temas mais antigos no canal. Dragon Ball, os temas assim, a gente gosta demais e não vai parar nunca. Por quê? Porque você tá aí. Obrigado de coração, até a próxima. Fui!